Irmãos, eu saúdo a todos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé por um momento e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. A gente vai ler no capítulo de número 7, enquanto os irmãos procuram. Eu quero parabenizar a congregação por mais um ano de vida e desejar a bênção de Deus sobre a vida dos irmãos, do obreiro e de todos dessa comunidade. Capítulo 7 do livro dos Juízes, a gente vai ler 2 versículos, o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: eu tive um sonho, e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e assim ficou estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Pode sentar. Senhor, nós te agradecemos pela sua bondade, por este momento que nós temos de reflexão da sua palavra. Nós necessitamos da sua graça e da sua intervenção, Senhor, de maneira que hoje, mais uma vez, o Senhor fale ao coração do seu povo, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos refletir nesse texto e eu gostaria da sua atenção para esse momento de reflexão, porque quando a gente lê esse texto, a gente já imagina o grande milagre que Deus realizou através de Gideão na vitória contra os midianitas. Mas eu li esse texto para a gente ver uma coisa curiosa, que quanto em alguns momentos da história, as pessoas que são incrédulas, os ímpios, tiveram mais facilidade de acreditar naquilo que Deus disse do que o próprio povo de Deus. E eu penso que isso é digno de nota nessa noite. Isso é digno de nota nessa noite. A gente está observando e a gente pode ficar nos bastidores junto com Gideão. Gideão estava olhando, escondido, a conversa desses 2 midianitas. Eram 2 inimigos de Israel que estavam conversando. E estavam conversando porque um teve um sonho. Na nossa época, geralmente a gente conta um sonho a alguém e a primeira coisa que a pessoa diz é que a janta foi fraca. Por isso que a pessoa sonhou. Mas a Bíblia fala que através do derramamento do Espírito, os jovens sonhariam, os velhos teriam visões, a manifestação dos dons continua na igreja, de maneira pálida, mas continua. E quanto mais o tempo avança, mais as pessoas da nossa era têm dificuldade de acreditar que Deus permanece manifestando-se ao teu povo no meio do arraial.
Então a gente vê a facilidade que o ímpio, dois ímpios, tinham de entender, de discernir os eventos que estavam para acontecer. E a dificuldade que Israel e o homem que Deus levantou naqueles dias tiveram de acreditar que Deus estava fazendo, ia fazer uma grande coisa. E isso é uma contrariedade, porque o povo da fé, o povo que tinha intimidade com Deus, ou deveria ter, era Israel, e não os midianitas. E os midianitas, pelo menos esses dois, estavam acreditando num sonho que um deles havia tido. E Gideão, que passou muito tempo pedindo prova a Deus, estava mais uma vez ali, tendo mais uma prova agora, o testemunho de dois ímpios, dizendo: Deus entregou este arraial nas mãos de Gideão e das pessoas que estão com ele. E o que é que estava acontecendo? A história, muita gente conhece, mas nem todos. E nem todos leem a Bíblia, e muita gente não presta atenção nas ministrações que são feitas, os ensinamentos durante a caminhada. Mas o que estava acontecendo é que Deus tinha chamado um povo, e quando Deus salva alguém, ou quando Deus chama alguém para servi-lo, não é apenas uma mudança de status, não é apenas uma mudança de posição, mas quando Deus chama alguém, salva alguém, convoca alguém, é, dentre outras coisas, para passar a andar com ele. E muita gente tem dificuldade de andar com Deus porque não considera que para andar com Deus, os critérios estabelecidos são os de Deus e não os nossos. E é aí onde muita gente tem dificuldade, porque quer andar com Deus baseado nos seus critérios. E o critério de Deus para Israel e o critério de Deus para a igreja, se você olhar nessa maneira de conduzir, é o mesmo. É o governo teocrático de Deus, ou seja, os princípios de Deus, a palavra de Deus, deve ter primazia no meio do seu povo. É o que Deus diz. É para isso que a gente é chamado para andar com Deus, é para fazer o que Deus diz. A nossa situação e a situação posicional de Israel é boa, é agradável, é extraordinária, mas também exige a responsabilidade de a gente andar com Deus. E andar com Deus é andar conforme os critérios que Deus estabelece. E esse era o problema de Israel. Os juízes, o período dos juízes foi um período de altos e baixos, aonde o povo passou muitos anos, algumas centenas de anos, passou e não entendeu que Deus queria governar sobre o povo, e que Deus governava sobre o povo através dos que ele levantava. O povo não vive sem liderança. Não vive sem liderança. Nunca vai haver um tempo que Israel ou que a igreja viva sem liderança e viva bem. Não há isso, porque é um princípio estabelecido por Deus. Para Israel, Deus levanta os patriarcas, no tempo dos juízes levantou os juízes, no tempo dos reis levantou os reis. E o povo só andava bem quando os reis, os juízes
e o povo andava conforme os princípios de Deus. Não se pode fugir disso. Na igreja, Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos. Sem isso, não há a estrutura que Deus estabeleceu, meus irmãos. Não há. As coisas saem do eixo e os problemas coletivos começam a surgir. Então, Israel, o texto do capítulo 6, começa a mostrar por que Israel estava vivendo aquilo. O texto disse: eles tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E por que tornaram? Porque tinham ficado sem líder, e o povo sem líder, e no livro dos Juízes constantemente diz: cada um fazia como queria. E nós estamos vivendo um tempo perigoso, aonde cada um quer fazer o que quer, aonde a palavra de Deus não é mais a diretriz, aonde a palavra de Deus não é mais as orientações, aonde as pessoas querem viver sem autoridade sobre si, não querem viver debaixo de autoridade de ninguém, de coordenação de ninguém. Então, eles que tinham sido chamados, Israel não foi chamado para qualquer coisa. Não era uma vaidade ter sido tirado do Egito. Deus tirou o povo do Egito, e tirou porque o povo não podia sair só. E tirou porque ele tinha dado uma promessa a Abraão. E a palavra que Deus empenhou a Abraão, Deus a cumpriu nesse quesito e vai cumprir todas as outras que ele deu a Abraão. Porque quando Deus se interveio com juramento a Abraão, Deus colocou o seu próprio nome em jogo. É o que o escritor aos Hebreus diz. Deus querendo estabelecer a imutabilidade da promessa, não tendo alguém maior do que ele por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus empenhou o seu nome. E Deus vai cumprir tudo aquilo que ele disse com o empenho do seu nome. Louvado seja o seu nome. E Deus estabeleceu Israel, diz: vou levar vocês para a terra que eu dei a Abraão, que eu prometi por juramento, que ele pisou, que ele andou e que ele peregrinou. Vai ser de vocês por direito de posse perpétua. Então, tudo que Israel guerreia naquela região, está guerreando pelo que é deles, pelo que Deus deu a eles. Isso é um estabelecimento imutável. O do Senhor é a terra e a sua plenitude, e ele dá a quem ele quer. É isso. Mas andar com Deus é ser seu representante na terra. E Israel tinha a obrigação de chegar na terra e de estabelecer o nome de Deus na terra. Só que enquanto as coisas estão novas, estão acontecendo, as pessoas são eufóricas, as pessoas se lembram. Só que com o passar do tempo, Israel estava bem estabelecido na sua terra e começou a ficar relapso. Esse é o problema. Que enquanto a gente luta, enquanto a gente guerreia, enquanto a gente vê os milagres de Deus, vê a manifestação de Deus, a gente tem aquela euforia e aquele desejo de continuidade. Mas quando as vitórias são alcançadas, as coisas são estabelecidas, a nossa tendência é começar a se acomodar, a achar que está bom, e a fazer certas alianças com os moradores da terra que Deus havia proibido que fizesse. E qual era o mal que o povo tinha feito? O texto diz: o povo voltou, ou seja, já tinham feito outras vezes, era reincidente. O período dos juízes foi um período de reincidência, em que o povo voltava, o povo vivia com o coração dividido. Estavam na sua terra, na terra que Deus deu, mas os princípios de Deus não valiam mais. Por quê?
eles faziam alianças com os moradores da terra e começou a adorar os deuses deles. Eles não eram mais fiéis a Deus. Eles se acostumaram com aquela terra que Deus tinha dado. E o costume é perigoso. O livro de Provérbios diz, isso se aplica a Israel, a alma farta, ela pisa o favo de mel. 27:7. Ela pisa o favo de mel. Israel agora estava pisando o favo de mel. O que foi grande alegria para a época de Josué, agora era apenas uma coisa que tornou-se monótona, uma qualquer coisa. E o povo começou a fazer o que era mal. Por quê? Começou a adorar a Baal e a outros deuses. E Deus havia determinado, em vocês, todas as nações da terra vão ser abençoadas. Ou seja, Israel tinha obrigação de ser referencial para eles, porque toda aquela região conhecia o Deus de Israel. Mas conhecia o Deus de Israel não por causa da vida devota que Israel estava tendo. Conhecia por causa dos grandes feitos. Quando Josué entra, coloca os pés na terra, o texto diz, o terror de Deus caiu sobre aquelas nações, aqueles povos. Eles ficaram aterrorizados em saber que o povo que saiu do Egito, que o Deus do povo que tirou eles do Egito, estava conduzindo eles naquela terra. E o povo ficou aterrado. Então o povo tinha respeito, embora não cresce, não seguisse, não obedecesse. Mas quando se tratava do Deus de Israel, a conversa era outra. Porque era um Deus que dizimou a nação mais poderosa, era um Deus que dizimou grandes reinos como Og e Bazã, e o rei de Bazã, era Deus que havia destruído Jericó, era o Deus que tinha destruído todos aqueles povos, e agora estava se avizinhando dos demais, e eles viviam aterrorizados. Mas o povo não estava mais dando o testemunho que precisava dar. Não existe pausa na caminhada dessa vida. Não existe um momento que a gente não precise reluzir o que Deus fez em nós. Não existe um momento em que a gente dê pausa e faça aliança com nenhum ímpio, aliança que venha a provocar blasfêmia ao nome de Deus. Deus nos colocou nessa terra como luzeiros. A Bíblia diz, nós somos luz. E como luz, quem está em trevas, desesperado, deve olhar e mesmo que não venha mais dizer em seu coração, no meio daquele povo tem luz, no meio daquele povo tem um Deus, no meio daquele povo tem resposta para nós. Mas os inimigos não estavam considerando mais isso no tocante à maneira de viver de Israel. Aí a Bíblia diz, Deus entregou, presta atenção, não é desejo de Deus que o seu povo entre em determinados problemas, mas é permissão de Deus, e é o jeito que Deus cuida do seu povo. Muitas vezes é permitindo situações desgastantes, dolorosas, sofridas, para que o povo possa se acordar. E o texto diz que Deus permitiu que os midianitas eram irmãos, meio-irmãos de Israel. Midian era filho de Quetura, a concubina de Abraão, que ele teve, depois que ficou viúvo, casou-se com essa mulher. E um dos filhos foi esse Midian, e foi o que deu origem aos midianitas e aos amalequitas. Eram gente que eram inimigos de Israel, ferrenhos a vida toda.
E eram inimigos de Israel pela inveja que tinha, porque Deus tinha dado toda a herança e a bênção ao descendente de Abraão com Sara. Porque a aliança de Deus não foi com qualquer outro, mas foi com o filho que nascesse de Abraão e Sara. E Sara, do casamento legítimo, era esse que Deus estava dizendo: no seu descendente serão benditas todas as nações da terra, porque agora Deus estava chamando um homem para, através desse homem, formar um povo que carregasse o nome de Deus e trouxesse o Cristo do Kairós para o tempo da terra, para o Cronos, que trouxesse o Cristo da eternidade para a encarnação, e por intermédio do Cristo, todas as nações da terra pudessem ser alcançadas com a bênção da salvação eterna de Deus. E isso era uma elevação de status ao nível máximo. Israel tinha obrigação, como a igreja tem, obrigação de carregar o nome do Deus de Israel sobre os seus ombros. A nossa bandeira é Ele, é o nome dEle, é nele que nós somos fincados e arraigados, é nele. Aleluia, aleluia. Então Deus permitiu. E o texto diz que os israelitas tiveram que viver, se queriam almoçar e jantar, tinham que se esconder. Ninguém tinha mais paz, ninguém tinha mais alegria, mas continuavam adorando a Baal. Eles trouxeram Baal para o meio do arraial, para o meio do seu povo, e Baal dividia o altar com Deus. Mas Deus não divide o seu altar com ninguém. Ou tem Deus ou não tem. Ele não divide o seu altar com um coração indeciso, com um coração que não sabe o que quer, com um coração que fica desejando ser como as demais nações. Israel era diferente e a igreja também. Ela é povo único na terra. Ela é o povo que carrega o nome de Deus. É por isso que não pode se embaraçar com as coisas dessa vida e não pode perder o foco de para onde a gente está indo, quem nós somos e o nome de quem nós estamos representando. Aí, Deus permitiu, e o texto diz: Israel ficou muito debilitado. Depois de 7 anos, tem gente que apanha a vida inteira, mas não reconhece que abandonou Deus, mesmo sendo Israel. E depois de 7 anos, Israel debilitado, fraco, sem condição de reagir. Os midianitas, alguns dizem, que tinha um exército de 1 milhão. Como é que luta contra um caba desse? Como é que enfrenta? Quem é que tem condição de, morrendo de fome, lutar em uma guerra? Aí, na hora da bonança, é churrasco para Baal. As festas tem que ter Baal. Na hora da peia, que vê que Baal não vale um cibazó furado, que é morto, cego, miserável, que não faz nada por ninguém. Aí lembra do Senhor. A gente vai clamar ao Senhor e começa a clamar. Sabe o que é que Deus faz? Livra? Não. Deus quer que as coisas sejam restabelecidas. E como é que ele restabelece? Manda um profeta ir lá. Deus manda alguém em seu nome para falar. Deus chega por intermédio do profeta e diz por que eles estavam assim. Vocês estão assim porque, presta atenção, fui eu
que livrei você do Egito, que livrei você da lama, da escravidão, da cachaça, da prostituição, da idolatria detestável. Fui eu que lhe livrei de lá. Mas você não se lembra mais de mim. Você erigiu outro altar e disse que foi Baal. Não foi Baal. Eu livrei vocês do Egito, eu tirei vocês de debaixo do jugo da servidão, eu conduzi vocês e eu trouxe vocês para essa terra e disse a vocês: não temais os deuses dessa terra. Aí o profeta termina dizendo: mas vocês não me ouviram. Então essa foi a palavra de Deus. Deus, a princípio, não moveu uma palha para a libertação, porque a palavra veio como que dizendo: tem que haver arrependimento, tem que haver volta à minha presença, tem que estar voltando para mim. Estão há muitos anos na terra que eu dei, mas se tornaram relapsos, pararam no tempo. Não tem mais fervor. Qualquer coisa é motivo de intervenção para ir à presença de Deus. Qualquer coisa se tornou mais importante do que Deus. Não existe mais compromisso. Era o que Deus estava dizendo ao povo. Vocês perderam o compromisso. Aí depois, está colocando tudo no lugar. Primeiro Deus manda uma palavra para quem tinha clamado. Vocês estão clamando, estão sofrendo? A palavra é essa: o motivo, eu não queria que fosse assim. Deus não queria que fosse assim. Mas quando a palavra dele não é ouvida, ele produz mecanismos, situações para nos chamar a atenção. Aí depois, o que é que o texto diz? Não houve uma resposta de ninguém. As histórias que o povo via era, quando a gente clamava a Deus, espedaçava tudo. Agora a gente clamou e o que veio foi esse puxão de orelha. E agora? As histórias que nos contaram, aí começa a duvidar das histórias de Deus. Aí Deus foi agora, lançou a palavra. E agora foi restabelecer o princípio que ele tinha colocado. Alguém para liderar o povo. O povo sem liderança se corrompe. A Bíblia diz: sem profecia o povo se corrompe. Sem um líder, sem alguém que ensine, sem alguém que fale. É por isso, meu irmão, cuidado com esse som perturbador dos desigrejados. Não existe gente que seja equilibrado em sua fé, que esteja fora da igreja. Não existe. Toda vez que o povo abandona o convívio da igreja e o convívio e o respeito à sua liderança, o povo se corrompe. Pode olhar, é a história da Bíblia. Aí Deus foi chamar alguém para liderar. Como encontrar alguém? Não tinha ninguém treinado, mas tinha alguém corajoso. Aleluia. Tinha um camarada que, embora tivesse cheio de dificuldades emocionais, cheio de questionamento, mas havia colocado no coração: eu não vou perder o meu alimento e o fruto do meu trabalho para os midianitas, não vou dar a eles o gosto de comer da comida, do pão que eu tão suadamente trabalhei. Porque era muito claro que alguém que ia procurar trigo era onde se guardava trigo e se malhava trigo. Mas o homem foi malhar o trigo num lugar que não era comum fazê-lo, num lagar, num buraco. Como é que você tira a palha de um trigo num canto que não tem vento? Imagine o esforço brutal. Ele estava lá.
O homem que Deus olhou e disse, vou conversar com esse cidadão. Olha a dificuldade, velho, quando a gente está na crise, parece que tudo que Deus já fez se torna diminuto. Aí Deus disse, Deus é contigo, homem valente. Aí ele disse, se o Senhor é conosco, Deus não disse que era conosco, ele disse que é contigo. Ou ele já tinha algum entendimento sobre liderança, e aí responde em nome do povo, ou ele não entendeu o que foi que Deus disse. Deus diz, o Senhor é contigo, é você. Para de usar desculpa, é você. O Senhor é contigo. Se o Senhor é conosco, Deus não disse que era conosco, é contigo. Para. O que se faz das histórias que nos contaram aí? Ele revela o que está no coração. Quando as experiências, quando a prova arrocha, parece que as experiências, que é que nesse caso, se a gente perde um pouco o rumo da palavra, pelo menos as experiências deveriam evidenciar que Deus faz, que Deus muda, que Deus transforma. O que é que se faz com o que os nossos pais contavam? O Senhor nos abandonou. Tudo que Gideão fala no plural. O Senhor nos abandonou. Se o Senhor é conosco, aí Deus diz, vá nessa tua força. Livra Israel, eu te chamei para fazer um livramento, para fazer o serviço, o povo é debilitado, não vai conseguir. Eu estou contando com você. A pergunta é, Deus não podia fazer tudo só o que ele fez? Podia, mas Deus resolveu contar com o seu povo. Deus conta. O porquê a gente não vai saber explicar nunca, pela sua graça, misericórdia. Ele quer dividir essa tarefa de companheirismo conosco. Ele pode fazer só? Pode. Ele podia fazer, pegar fogo, o arraial do inimigo? Podia. Mas Deus quer nos ensinar que a andar com Ele. A andar com Ele, Ele sempre quis que nós andássemos com Ele. Aí começa a dificuldade. Gideão pede não sei quantas provas. Quanto tempo você está pedindo prova já a Deus? E Deus fala e você continua pedindo prova? Para! Molha a lã, molha a terra. Faça isso, faça aquilo outro. Pelo menos uma coisa sensata ele fez, mesmo na sua dúvida. Se o Senhor é o Senhor que fala comigo, deixe que eu vá preparar um holocausto. Aí o culto está sendo restabelecido. Não tinha mais aquilo, o culto está sendo restabelecido. Deixa eu oferecer um sacrifício. Faz o sacrifício, o anjo recebe. Quem recebe o sacrifício é Deus, não é qualquer anjo. O anjo do Senhor chamam de uma teofania, o Cristo pré-encarnado. Ele recebe, Deus recebe. O sacrifício, o holocausto, o anjo normal não. Recebe. Foi restabelecido depois. Ele continua pedindo prova. Molha a lã, depois molha a terra. E depois Deus disse, olha, vamos parar com esse negócio. Eu estou vendo que você, Gideão, gosta muito de tracejar, de voltar atrás. Então, pega o segundo boi e oferece, derruba o altar de Baal. Você vê que todas as coisas, é um processo de coisa para aquele milagre acontecer. Era Deus chamando o povo a se voltar para Ele. E quando o altar de Baal é derrubado, rapaz, dá uma confusão, velho. O povo estava desviado mesmo. O povo de Deus ficaram irados quando o altar de Baal foi derrubado.
queriam matar o Gideão. E aí o pai de Gideão, que pelo que visto era um cabra bem machinho, tomou as dores e disse: olha, ninguém vai matar ninguém. Se Baal é Deus, se defenda. Que Deus é esse que não pode se defender? Quem matar, quem se levantar por Baal, vai morrer hoje. Aí botaram o nome do Gideão, Jerubbaal. Baal contenda com ele. Até hoje, se não fosse limitado pela morte, se fosse por causa de Baal, até hoje o homem estava vivo. Mas por último, aí Deus vai tratar com o povo. Então, ao estar restabelecido, Deus falou com o povo não disse nada, ficou calado, não queria papo. Aí Deus chama o homem. Deus prova para o homem 1, 2, 3, 4, não sei quantas vezes. E o homem ainda está assim. Terceiro, Deus trata com o ego do povo. Porque o povo, se tivesse tido aquela vitória, eles iriam dizer que foram eles. Bem, a gente não pode dizer que foi Baal, também não foi Deus, foi nossa destreza. Foi nada, se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem Deus a gente não pode nada. É Ele, é por causa dele, do movimento de Deus no meio da igreja, que a gente se move e alcança todas as nossas vitórias. É Ele. Mas Deus trata com a vaidade do povo. Olha, eu vou formar aqui um exército, chama o povo, se apresenta 32 mil. E aí, desses 32 mil, 22 mil eram frouxos. E o frouxo é assim, na hora da peia ele corre. Mas se der certo o negócio, aí ele é o mais valente que tinha. O mais valente que tinha não ia dar glória a Deus nunca. Não ia dizer que estava morrendo de medo. E que se tivesse sido outro negócio, ele tinha corrido. Ele não vai dizer isso nunca. Depois os distraídos. Aqueles que gostam de oba-oba. Que não prestam atenção no que está acontecendo à sua volta. Que quando vê um lago de água, pula dentro, mas não imagina que enquanto ele está dentro de cabeça baixa, o exército inimigo pode dar contra o arraial e dizimar todo mundo. Ele solta a espada, tira a flecha, fica sem roupa e pula dentro d'água. Deus não vai dar vitória aos desavisados, aos que estão aí desapercebido. O exército dele se resume a 300. E Deus disse: vai ser com esses 300 que eu, não é você, Gideão, eu vou dar vitória a Israel. É tanto que quando eles tocam as trombetas, o texto diz: eles ficaram parados no mesmo lugar, porque até aí era voltando ao princípio de que quem anda com Deus obedece os critérios de Deus, a ordem de Deus. E a ordem de Deus só ia até ali. Toque a trombeta e fique na sua. E veja o livramento que Deus dá. Mas antes de tocar a trombeta, o coração do Gideão ainda estava temeroso. Mas, homem, vai ser preciso eu chamar um ímpio para lhe dar testemunho, velho. Aí leva ele lá, vai lá olhar o que é que os inimigos estão dizendo. O exércitozão que cobre a terra, valente feito um giraia. Olhe lá o que é que eles estão dizendo. De mim, Gideão! Eles estão dizendo de mim! Olhe lá! Aí ele vai olhar, curiar. Aí está os dois descrentes. Eu tive um sonho. Que foi? Um pão de cevada. Ora, ganhar uma guerra com um pão de cevada. Aleluia. Só Deus ganha guerra com pão de cevada.
Ele estava olhando o pão de cevada lá no lagar, malhando o trigo. Ele sabia que o pão de cevada, na hora que engrenasse a marcha, ia. Eu vi um pão de cevada rodando contra o arraial e bateu contra a tenda do comandante, que caiu de perna para cima aqui na nossa linguagem. E ficou caído, ou seja, o comandante não se levantou. Morreu! Aí o outro, descrente, viu? Rapaz, não tem outra interpretação para esse sonho não, viu? Nós estamos pebados. O descrente dizendo e Gideão ouvindo. O Deus de Israel entregou esse arraial nas mãos de Gideão. O descrente dizendo, o Deus de Israel, o Deus dele está no meio desse negócio. O Deus deles entrou em cena. Vai dar errado, meu amigo. Quando os homens tocaram a trombeta, aí Deus disse, fique quieto, só toca a trombeta. Homem, é preciso obedecer os critérios, velho. Eles nem com espada não estavam. Você vai ver lá que eles tocaram a trombeta, ficaram numa mão a trombeta, na outra o pote. Quebra o pote. E empurra o grito. Pelo Senhor, empurra. Rapaz, um arraial. Vendo 300 trombetas tocando, cada trombeta representa um exército. Os reis dos egípcios alugaram, os reis de Israel alugaram os egípcios. O cabra estava morrendo de fome, como é que aluga nada? E quando tocou, aí o negócio é obedecer critério, meu amigo. Os de Deus. Quando tocaram as trombetas, a espada de um se virou contra o outro. O inimigo se mata sozinho. Dá um espírito de loucura no arraial dos midianitas quando Deus entra em cena. Eles se matam sozinhos. E foge. E corre. E se matam. A espada de um virou contra o outro. Meu amigo, o negócio melhor que tem para o povo de Deus é continuar ouvindo os critérios de Deus. Sem os critérios de Deus, a gente passa dos 30 anos, a gente chega a 50, a 60, não sei quantos ainda falta para Cristo voltar. E se Ele voltar hoje, a gente caminhou até aqui por causa dos critérios de Deus. Aleluia! Então, que Deus abençoe a cada um. Os Gideões. Você já pediu tanta prova, para que essa arruma de prova, velho? A palavra que Deus já lhe deu não vale. Não vale, Gideão, não vale. Para que tanta prova? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a caminhar a caminhada de Deus. Amém.